Oi, oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como é que vai essa saúde capilar? Já parou para analisar, fazer essa análise, como que tá o seu cabelo? Já passou a mão no seu cabelo? Já sentiu o seu cabelo? Tudo isso é importante para que você tenha aí atenção ao que está acontecendo, não só no fio, quanto também no seu couro cabeludo. Observou alguma coisa que esteja fora do comum? Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aqui. É um prazer ter vocês aqui essa manhã. E hoje nós vamos falar de quê? Sobre queda capilar. Sim, queda de cabelo. E eu já quero iniciar fazendo uma pergunta. Se você perdesse todo o seu cabelo, quanto que você pagaria para tê-lo novamente? Já parou para analisar sobre isso? Já parou para analisar o quanto que seu cabelo é importante? E você parar um momento para ouvir, aprender, analisar sobre o seu cabelo, analisar seu couro cabeludo, ir até um profissional que esteja capacitado para fazer essa análise para você, o quanto que é importante, né? Se a gente parar para analisar, o nosso cabelo, gente, é um órgão nosso também. Não é só enfeite, né? Não é só assim a parte só estética. Tá muito ligado também ao nosso emocional. Quando nós temos um cabelo, né, saudável, ele também representa como que está a saúde do nosso organismo. Porque saúde, ela vai com certeza demonstrar nas áreas estéticas. Porque pensa comigo, o nosso corpo ele é muito inteligente. Você já ouviu falar que alguém faleceu, alguém morreu porque o cabelo estava com queda? Não, né? A gente normalmente o que se ouve, faleceu por insuficiência renal, né? Por questões cardíacas, pulmonares, mas jamais por queda de cabelo. Mas o que que isso representa pra gente? Que o nosso organismo, ele é tão inteligente que para manter a gente viva, o que ele faz? Entre mandar uma água, né, pro seu cabelo ou pro seu pulmão, para manter esse pulmão saudável e te manter viva, ele vai priorizar os seus órgãos vitais. Daí que vem, muitas das vezes, a desnutrição do nosso cabelo, do nosso folículo piloso. Por quê? Porque vai ficar desnutrido, porque o nosso organismo vai priorizar, com certeza, os nossos órgãos vitais. E falando de queda de cabelo, eu preparei aqui já, olha, eu vou seguir aqui, tá? Um cronômetro aqui que eu fiz, elaborei justamente para ter um passo a passo para simplificar para você esse assunto sobre queda capilar, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais causas de queda capilar? Quais são? E como que você vai poder prevenir aí esses fatores que são os causadores de queda capilar? Eu separei aqui 5 para você ter atenção. Por exemplo, fatores genéticos. Vamos analisar na sua família como que era essa questão de queda capilar. Você via sua tia, sua avó, sua mãe tendo recorrência de quedas capilares? Então, quando a gente para fazer essa análise, eu tenho que pensar como que era a saúde capilar da minha mãe, como que era a saúde capilar da minha avó, das minhas tias, né? O que eu cresci vendo. Isso é um fator que é muito importante para quê? Para a gente analisar o que nós já trouxemos geneticamente, né? Quais são ali as debilidades genéticas que nós já viemos, já trouxemos, né? Em tudo nesse contexto geral. Então eu vou fazer essa análise, vou observar, eu vou ter ali, nossa, minha mãe tinha queda recorrente. E qual era o fator dessa queda da sua mãe? O que ela reclamava, o que ela citava para você? Você precisa entender que fatores genéticos vão influenciar e impactar a nossa vida hoje, tá? Então eu não posso negligenciar esse olhar. Eu preciso parar e analisar como que era. Outro fator é distúrbios hormonais. De acordo com a nossa idade, pode ocorrer alguns distúrbios hormonais que vão provocar em nós uma queda capilar. Vou te dar um exemplo, além da menopausa, né? Que isso aí todo mundo já sabe que pode causar queda de cabelo, mas após uma gestação, né? Durante a gestação, nosso cabelo muitas das vezes fica um espetáculo. O meu ficou incrível, né? Enquanto eu estava gestando meu filho. Ficou maravilhoso, forte e tal. Depois, até porque eu fiz cesariana, então teve ali anestesia, tudo isso influencia
para que o nosso couro cabeludo, o nosso folículo piloso, ele vai sofrer esse impacto e poderá vir desenvolver uma queda capilar. O que você tem que estar atenta é o período que essa queda iniciou e como que ela vem, né? Se ela está aumentando, se ela está média ou se está, né, diminuindo. Então tem que haver essa atenção. Se você passou por uma cirurgia, né, tem pouco tempo, não tem pouco tempo, então tudo isso vai impactar o nosso couro cabeludo e pode vir a ocorrer uma queda capilar. Outro fator que é importante é a deficiência nutricional. Muitas das vezes você não tem aí um quadro genético, né, de queda capilar aí na sua família, você não traz isso, que bom. Outro fator, você não tem nenhum distúrbio hormonal, porém a sua alimentação é deficiente. Você não se alimenta de uma maneira que venha ter uma nutrição, uma dieta balanceada capaz de nutrir aí uma dieta rica em vitaminas, minerais, proteínas. Tudo isso vai influenciar o quê? A nossa saúde capilar. Então, quando a gente para analisar esses pontos, tudo isso que eu já falei até aqui e o que eu ainda vou dizer para você, são pontos que juntos eles vão trazer para você mais saúde. Mais saúde não somente física, mas também vai impactar diretamente o seu folículo piloso, trazendo mais saúde para o seu couro cabeludo e fazendo com que você tenha um cabelo saudável de verdade. Outro fator é excesso de estresse. Gerir o estresse é muito importante para quê? Para manter uma saúde capilar saudável. Uma mulher que ela não tem como prioridade gerir o seu nível de estresse, ela vai deixar com que essas emoções, né, venham impactar diretamente a sua saúde, não só física quanto capilar. E mais, quando uma mulher ela não gere o estresse, o que vai acontecer? Vai influenciar outras áreas, como qual? Seus relacionamentos. E quando começa a impactar seus relacionamentos, seja familiar, seja profissional, ela vai vir a ter uma tendência a ter mais estresse, mais problemas para administrar. E tudo isso junto vai influenciar negativamente a sua saúde capilar, fazendo com que você receba menos nutriente nesse folículo piloso e te trazendo aí uma deficiência muito grande nutricional, fazendo com que esse bulbo capilar fique cada vez mais fraco, desnutrido, levando a desenvolver uma queda de cabelo. Tá vendo que quando a gente para fazer uma análise integrativa, a gente começa a ver o quanto que é importante, a gente tá de olho em tudo isso? Nós somos seres integrais, não adianta eu olhar só para um lado e negligenciar o outro. Então é muito importante que a gente consiga aí desenvolver, né, uma saúde capilar integrativa, cuidando de dentro para fora. Como que tá dentro? E assim eu vou desenvolvendo, né, ações que vão favorecer a minha saúde e a sua saúde capilar. Outra coisa é uso de medicamento. É muito importante que você que faz uso de antidepressivo, anticoagulante, ou já fez uso de medicamentos quimioterápicos também, é importante que você tenha essa noção de que vai impactar aí a saúde do seu cabelo, fazendo com que você venha desenvolver uma queda capilar. Então é preciso que você olhe para tudo isso para conseguir manter uma saúde capilar. Por exemplo, antidepressivo. Você precisa entender que muitas das vezes, o que seria por um período, você está prorrogando muito isso. Então é necessário ir até o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, fazer essa análise com ele, mostrar para ele, né, que o quanto que isso está impactando a sua saúde capilar, e ele vai te trazer ali vai fazer uma análise com você e vai trazer para você uma solução, porque nós profissionais precisamos andar em conjunto. Né? Nós precisamos andar em conjunto. Então, se um medicamento que você está tomando está prejudicando a sua saúde capilar, é necessário que você vá até esse seu médico e passe para ele essa informação, que ele, dentro do protocolo dele de trabalho, ele vai analisar e vai ver para você qual seria, nesse momento, a saída para que você tenha menos impacto negativo aí no seu cabelo, minimizando aí essa queda capilar. Ficou claro para você até aqui? Ficou legal?
Se você tiver alguma pergunta sobre isso, que eu já falei até aqui, põe aqui para mim, vamos conversar sobre isso, que é muito importante que você aproveite esse momento para tirar suas dúvidas, tá bom? Porque nós precisamos entender que muitas das vezes a gente está carregando um problema que não é necessário carregar, tem solução, tem saída, tem alternativa, só que a gente não para fazer essa análise, né? Outra coisa é relação entre saúde intestinal e emocional. Você sabia que está interligado a nossa saúde intestinal com a nossa saúde capilar? Está interligado. Então, quando eu não paro para fazer essa análise de como que está o funcionamento do meu intestino, aí a gente fica só, eu tenho que mudar de shampoo, tenho que mudar de creme de hidratação e tal, mas não para analisar como que está o funcionamento do meu intestino, porque isso vai impactar diretamente a saúde do seu cabelo. Então eu fico só olhando que eu preciso trocar de creme, eu preciso trocar de hidratação, trocar de condicionador, mas eu não paro para analisar o que está acontecendo internamente, que vai trazer um impacto muito grande. Então vamos lá, a saúde intestinal, emocional e capilar, elas estão interligadas, tá? E um intestino saudável com uma microbioma equilibrada, ela vai contribuir para que promova, né, neurotransmissores que são essenciais para o nosso sistema emocional e também para a nossa saúde capilar, trazendo para a gente uma sensação de bem-estar. Então, eu preciso entender que tá tudo interligado. Por isso que eu sempre digo para vocês, somos seres integrativos. Não tem como eu olhar só para uma área e negligenciar as outras. Eu vou estar ali deixando de cuidar de partes que são essenciais para a saúde capilar. E nós, como profissionais extensionistas capilares integrativas, nós precisamos levar essa consciência para as nossas clientes, mostrando para elas que nós somos seres integrativos e quando eu olho para o meu intestino, eu também vou estar olhando para a saúde do meu cabelo. Quando eu olho para o meu nível de estresse, eu também estou cuidando do meu cabelo. Por quê? Está tudo interligado. Não tem como eu só olhar para cá e esquecer do que influencia de dentro para fora, que seria aqui o que a gente está vendo, né? Então, tudo isso mostra sinais. Eu converso com mulheres que ficam mais de uma semana, né, sem ter ali o funcionamento do intestino. E isso é muito prejudicial. Como é que você quer um cabelo saudável se o seu intestino não está saudável? Vai impactar diretamente. É necessário que você olhe para todas as partes. E eu estou trazendo para você essa consciência, esse esclarecimento. Você precisa olhar para tudo isso, né? Então, o papel da extensionista capilar integrativa é orientar, fazer uma indicação segura para as nossas clientes. E aí, como que a gente faz isso? O primeiro contato é com a dor emocional das nossas clientes. Muitas das vezes a mulher chega até o nosso estúdio, até o nosso salão, e ela já vem com aquela dor emocional que o cabelo está caindo. E ela está desesperada, porque ela olha no travesseiro pela manhã, tá aquele tufo de cabelo. Ela vai lavar o cabelo, no ralo do banheiro tá tufo de cabelo. E isso é desesperador. Isso causa uma dor emocional muito grande. É como se ela estivesse perdendo parte do corpo dela, literalmente, né? Ou um órgão dela. Essa é a sensação. E muitas das vezes essa mulher, ela vai precisar desse acolhimento. Primeira coisa que uma extensionista capilar integrativa, ela vai fazer com uma mulher que chegou com uma queda no seu estúdio ou no seu salão, é fazer esse primeiro contato, acolher essa mulher, acolher essa dor emocional que ela trouxe, tá? Que assim ela vai se sentir segura para dar os próximos passos, que é investir no tratamento, né, fazer a aplicação da extensão de acordo com o que você vai ali estar direcionando ela, indicando para ela. Então é muito importante que você entenda isso. Acolher a dor dessa mulher primeiramente. E depois, uma escuta ativa, né? Existem sintomas visíveis, emocionais ou hábitos de vida das nossas clientes que podem estar ligados a essa queda. Muitas das vezes você vai descobrir ali a causa exata da queda capilar dessa mulher somente nesse protocolo da anamnese. Você vai saber quais são os hábitos diários dessa mulher. Como que ela se alimenta, como que ela, né, está lidando com as questões do dia a dia dela. Como que é? Então, observar
o couro cabeludo, depois que você acolheu, depois que você escutou a sua cliente, você vai partir para a observação. Como que está esse couro cabeludo? Está inflamado? Como que ele está? Ele está ferido? Ele está escamando? Ele está ressecado? Fazer essa análise é muito importante. Outra coisa, investigar a densidade desse cabelo, né? Porque cada mulher ela vai ter geneticamente uma densidade capilar. E ali você fazendo essa análise, você vai ter você vai chegar num diagnóstico que quanto que essa mulher já perdeu ou está perdendo de cabelo, né? Qual era a densidade que ela tinha antes da queda e como que está agora que ela foi procurar ajuda até você. Então é necessário fazer essa análise. Outra coisa, o padrão da queda. É uma queda localizada? É uma queda por tração? É uma queda difusa? Então fazer essa análise é importantíssimo para que você tenha ali no final um diagnóstico exato para passar para essa cliente tratamentos, protocolos que sejam ideais para essa mulher recuperar a sua saúde capilar, não é verdade? Avaliar os hábitos alimentares. Como que é os hábitos alimentares dessa mulher que você está tratando, né? Ela faz uso de medicamento? Não faz? Ela, por acaso, passou por alguma cirurgia recentemente? Como que está o quadro dessa mulher no geral? Porque tudo isso vai impactar a queda capilar. Outra questão, essa mulher, como que está as análises dela clínica? A questão dos hormônios, quanto tempo tem que ela já fez essas análises para ver as taxas hormonais, porque dependendo da idade dessa mulher, ela pode estar numa pré-menopausa ou ela pode estar com distúrbio de tireoide, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Então ela precisa também estar atenta a tudo isso, porque isso vai fazer com que, né, isso vai trazer para ela e para nós como profissionais, né, mais dados para estar tratando dessa mulher. A Elisia está falando, importante pesquisar a vida emocional de quem traz um problema capilar. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque sempre um problema capilar, ele vai estar ligado diretamente ou indiretamente com um problema emocional. Isso aí vocês podem ter certeza. Esse problema que desencadeou a queda foi assim, o último estágio do processo, sabe? Então é necessário que a gente consiga fazer essa análise e linkar uma coisa com a outra e trazer para nossos clientes o quê? Soluções. Porque foi isso que ela veio buscar até nós. Quando ela saiu de casa com problema de queda capilar ou afinamento de fios, ela foi procurar ajuda. Aonde? Até nós, extensionista integrativa capilar. E nós temos que estar preparadas para trazer soluções para essas mulheres que procuram o nosso trabalho, não é verdade? É necessário educar a cliente sobre práticas que fortalecem os fios. É necessário que você traga para sua cliente o quê? Orientação sobre nutrição. Ela precisa se alimentar melhor, né? Ela precisa também suplementar, fazer uma suplementação consciente, fazer um cronograma capilar, fazer uma higiene adequada desse couro cabeludo e desse fio. Porque tudo isso vai impactar diretamente na saúde geral dessa cliente, da saúde capilar dessa cliente. Então, não é só o método tradicional, né? As formas tradicionais de trabalho fazem o quê? Vamos fazer um cronograma capilar. Tá, vamos fazer um cronograma. Cronograma capilar é parte do tratamento das nossas clientes. Nós temos que alinhar cronograma capilar com o quê? Com ela melhorando a nutrição dela, se alimentando melhor, se hidratando, né? Que muitas das vezes a cliente não gosta de se hidratar, não bebe água, só bebe refrigerante, trazendo ali uma inflamação para o corpo dela. Então eu vou indicar um cronograma capilar lá do meu estúdio com produtos maravilhosos. Porém, se essa cliente ela não fizer o trabalho dela de casa, se ela não fizer em casa o que ela precisa fazer, você pode usar o melhor produto aí no seu estúdio, no seu salão. Não vai surtir o efeito que iria surtir se ela fizesse a parte dela em casa. Então, as nossas clientes precisam ser conscientizadas que elas precisam fazer no dia a dia a parte delas. Se elas querem solução para queda de cabelo, para afinamento capilar, falha capilar, ela precisa também entender que ela vai ter ali uma responsabilidade
da parte dela para fazer diariamente. E nós no estúdio, nós lá no salão, vamos ter a nossa parte, que é fazer um cronograma capilar que seja adequado para a situação dessa cliente naquele momento, não é verdade? Então é isso, é um conjunto. Vamos caminhar juntas? Sempre quando eu estou fazendo a anamnese das minhas clientes, eu trago para elas também que não está só na minha responsabilidade a solução para o problema dela. Ela também vai ter. É igual o médico. Quando você vai no médico, você está com um problema de saúde, ele vai te passar ali medicações para você tomar em casa, não é verdade? Para continuar o tratamento. Então nós, extensionista integrativa capilar, também. Olha, eu vou fazer esse tratamento aqui no seu couro cabeludo, no seu fio aqui no estúdio, mas você, em casa, você precisa agir dessa maneira, né? Não dormir com o cabelo molhado, usar produtos adequados para o seu tipo de cabelo e situação nesse momento. Então, é preciso que haja essa junção entre a profissional e a cliente, andarem juntas, de mãos dadas, né? Então, aí a gente parte para o próximo passo, que é o quê? Indicação consciente e soluções estéticas para as nossas clientes, né? Então, a cliente chegou com uma queda capilar, com uma falha capilar, e isso vem incomodando muito ela, deixando ela com a autoestima baixa, e ela nos procurou para colocar um cabelo justamente para solucionar esse problema. Ok. Aí cabe a nós, como extensionista capilar integrativa, ter a consciência que, dependendo da situação desse couro cabeludo, eu vou precisar colocar uma extensão que seja com um peso mais leve, para não sobrecarregar esse couro cabeludo, para que também essa cliente ela consiga dar continuidade ao tratamento no couro cabeludo, mesmo pós aplicação da extensão. E aí, dentro desse contexto, eu preciso entender qual será o protocolo de tratamento no pós-aplicação de extensão dessa cliente. Tendo essa noção, essa consciência, eu vou entender que se ela vai fazer uso de tônicos que contenha na sua fórmula propriedades que podem fazer com que, por exemplo, se for aplicado em uma cliente que use fita adesiva, que use queratina, pode vir a enfraquecer a aplicação dessa extensão, eu entendo que eu não posso indicar para essa cliente esse tipo de técnica. E é por isso que eu digo sempre para vocês, não existe uma técnica salvadora da pátria e do mundo. Tá? E não existe aquela técnica que vai ser a vilã da face da terra. Existem várias técnicas no mercado e quando a gente aprende a trabalhar com o método capilar integrativo, nós vamos entender que, dependendo do momento de vida dessa cliente, da sua saúde capilar, aí a gente vai fazer a junção da melhor técnica de aplicação de extensões para essa mulher. E aí entram todas as técnicas. É por isso que uma profissional que trabalha com método de integrativo capilar, ela não vai trabalhar com uma única técnica, porque ela já entendeu que para cada mulher, para cada situação que essas mulheres passam, vão ter técnicas que vão ser mais adequadas e outras que serão menos adequadas. Mas não significa que é uma técnica ruim ou uma técnica melhor. Significa que para essa mulher, nesse momento de vida dela, com o problema capilar que ela apresenta nesse momento, certas técnicas serão mais indicadas do que outras. Então, eu preciso ter essa noção. E é por isso que no meu método que eu ensino você a fazer esse diagnóstico. Qual será a técnica que será mais apropriada para esse tipo de caso, né? Porque o método tradicional de aplicação de extensões é só aplicar a extensão para dar volume e comprimento. Ok. Se a cliente quer e deseja e precisa somente disso, o método tradicional de aplicação de extensões vai atender essa mulher. Tá tudo bem. Agora, o que a gente mais vê no dia a dia do nosso estúdio, do nosso salão, é mulheres que chegam com problemas graves no couro cabeludo, mulheres que chegam com problemas nos fios, muitas vezes ela já perdeu parte desse cabelo e foi atrás de uma extensionista justamente para recuperar sua autoestima, através da colocação de um cabelo para voltar a ter alongamento e volume.
E aí, se você trabalha com o método tradicional, essa mulher vai lá, vai sair com o cabelo que ela escolheu, com volume, comprimento, mas com um problema no couro cabeludo. Ela vai continuar com esse problema. Se é um problema de queda, se é um problema de afinamento capilar, se é um problema de escamação, inflamação no couro cabeludo, ela vai continuar com esse problema e podendo agravar devido ao peso das extensões que foi aplicado sem fazer essa análise para poder fazer a aplicação, que seria de um método que seria mais ideal para essa cliente, e ela pode vir a ter problemas mais graves lá na frente e depois culpar o quê? A aplicação da extensão. Por quê? Porque a profissional que fez a aplicação não estava apta e preparada para fazer o diagnóstico capilar, indicar a melhor técnica e também o melhor tratamento, o protocolo de tratamento pós aplicação da extensão. Vocês estão percebendo o quanto que isso é grave? O quanto que isso precisa ser olhado de forma que venha trazer solução para as clientes e não problemas. Essa é a questão, tá? Então, respeitar o limite de aplicação de cada mulher, de cada cliente nossa, é imprescindível para a gente fazer um trabalho de qualidade, para que a gente também fidelize cliente. Porque essa cliente que chegou, imagina, essa cliente que chegou até o seu salão ou o seu estúdio, você acolheu essa mulher, você acolheu essa dor emocional que ela trouxe junto com o problema capilar que ela tem. Você trouxe para ela a solução, indicou para ela um protocolo, você conseguiu ali já, pela aplicação da extensão, solucionar um problema estético que ela vinha tendo devido à falta de cabelo ou até mesmo ver o cabelo todo partido. Vamos supor, uma cliente que vem com um quadro de corte químico. Então, você solucionou para ela ali esse problema, mas também você conseguiu trazer para ela mais saúde capilar. Ela viu que com você, além de resolver um problema estético, ela resolveu o problema de queda de cabelo. Então, essa mulher, ela nunca mais, eu posso afirmar isso, não vai ser por qualquer profissional que ela vai te trocar. Porque esse vínculo, além do vínculo profissional entre você e ela, e também esse vínculo emocional, é linkado. Ela vai olhar para você e vai ter uma eterna gratidão. Nossa, essa mulher fez para mim no momento que eu estava sofrendo com falta de cabelo, com queda de cabelo, ela trouxe para mim solução. E ela vai indicar para as amigas, vai indicar para todo mundo seu trabalho, porque ela vai confiar em você. Eu vou fazer 7 anos aqui em Portugal. Até hoje, eu recebo mensagem de clientes minhas da época que eu tinha estúdio lá no Rio de Janeiro. E tem quase uma década que eu estou aqui em Portugal. Mas por quê? Elas vão fazer alguma aplicação de extensão, algum tratamento, elas me mandam mensagem, algumas, para perguntar se realmente esse tratamento é válido para elas, se realmente elas podem investir nesse profissional. Então, esse vínculo que acaba sendo, gente, olha, acaba sendo praticamente por longos anos. Então, assim, a extensionista capilar integrativa, ela é uma ponte entre o cuidado estético e o cuidado integral da mulher, tá? É isso. Nós somos a ponte entre a estética e o cuidado integrativo de cada mulher. Então, nós precisamos estar aptas a fazer um diagnóstico capilar exato. A gente temos que ter, condições a nível de conhecimento para indicar para as nossas clientes melhores técnicas, melhores tratamentos capilares, indicar para elas quais seriam o dia a dia dela, o que ela precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado, para a alimentação, para o sono também, porque interfere demais e diretamente na saúde dessa mulher e também na saúde capilar. Quantas horas por dia essa mulher está dormindo? Como que está a gestão do estresse dessa mulher? Tudo isso vai impactar diretamente a tua saúde física e, consequentemente, a saúde capilar. Por quê? Porque a saúde capilar, ela é o reflexo da saúde física, do nosso organismo. Então, quantas vezes eu estou sendo negligente com a minha saúde física e quero ter um cabelo lindo e saudável?
E aí a mulher fica investindo em produtos caríssimos, porém, se ela tivesse um olhar mais integrativo, que é onde entra a nossa orientação, o nosso papel quanto profissionais, né, extensionista, capilares integrativas, fazendo com que essa mulher olhe para ela num todo, para as suas emoções, para a sua nutrição, para o seu sono, para o seu intestino, e aí ela vai perceber que quando ela começa a se cuidar de forma integral, vai ser apenas consequência um cabelo bonito e saudável, tá bom? Então, grande beijo para você e a gente se encontra na próxima live por aqui na rede social.